lembro que eu comecei a passar mal, aí o irmão dele veio me acudir, sabe? Calma, você tá passando mal, isso faz mal pra você. Eu falei, eu vou processar o ex-noivo pra ver o que eu consigo reaver desse casamento. Me chamou de amaldiçoada esse dia, amaldiçoada, desgraçada. Ele saiu pra abaixar, pra catar, eu empurrei ele. Peraí. Você tá me fazendo passar mal de verdade, minha pressão caiu. Ele... O seu noivo está colocando no grupo dos padrinhos. A Marina tava de casamento marcado, mas não casou. E gata, assim, eu tenho vergonha de falar o motivo pelo qual ela não casou. Se você, tesouro, fosse abandonada no altar, o que você faria? Porque assim, a Marina não deixou por isso mesmo, não. Marina, quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos. Nossa, a gente tem a mesma idade. Verdade. E eu fiz Parabéns, aniversário viu? agora, dia 30. Parabéns. Obrigado, gata. Só que assim, eu tive um relacionamento que foi horroroso, né? Você sabe. Só que você teve um relacionamento que você quase casou. Quase casei. Você praticamente foi largada no altar. Praticamente, faltando apenas 15 dias por casamento. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Começa a contar pra mim do começo, gata. Como tudo aconteceu? Então, eu conheci, né, esse meu ex-noivo através do Facebook. Nós tínhamos vários amigos em comum. Galera assim mesmo que passei a adolescência, começo da vida adulta, junto de rolê, né? Aí ele me adicionou no Facebook e ele era daqueles caras que ficam falando sozinho no Messenger com a gente, sabe? Todo mundo tem. Como alguns que é desses, isso, né? cara que fica falando sozinho? Que manda um oi, você não responde, mas sempre tá ali insistindo, quase que diariamente, mandando oi, tudo bem, boa tarde, boa noite, oi linda, e você nunca responde, né? E eu tive a infelicidade de um dia, acho que já fazia um ano que ele tava falando sozinho. Meu Deus. De responder. A esquizofrenia, meu pai. Isso. Aí eu respondi ele, começamos a conversar, até que a gente marcou de se encontrar. E nisso Ou a seja, gente foi sua ficando. intuição tava mandando, não responde, não responde. Aí o dia Não que você responde. não ouviu sua intuição, você falou, oi. Tá vendo? É por isso que é importante a gente ouvir a nossa intuição, né? Mas aí eu respondi ele, nós começamos a conversar, né? Depois começamos a ficar e depois de um ano ficando praticamente, nós começamos a namorar, né? E nós ficamos 2 anos namorando quando ele me pediu em casamento, né? Nós noivamos. Foi um noivado muito bonito, inclusive, né? Na casa dele, que ele mora com a família, né? Com bastante gente, convidamos nossos amigos, nossas famílias, foi um noivado bem bonito. E nisso a gente na correria para fazer o casamento. Eu nunca tive o sonho, assim, de casar, mas com ele eu tava, assim, perdidamente apaixonada e surgiu, né, essa vontade, esse sonho dentro da gente e nós começamos a correr atrás de buffet, de fotógrafo, de várias coisas. E você tinha quantos anos? Eu tinha 29. E ele é mais novo ou mais velho que você? Mais velho, ele tinha 40. Ah, já era mais velho mesmo. 10 anos mais velho. E no relacionamento, assim, no namoro, tudo bem, ele era um cara legal, tanto que você se apaixonou por ele, né? Sim, bacana demais comigo, com a minha família, nós não tínhamos briga, não tínhamos discussão. Era um relacionamento tranquilo, eu estava perdidamente apaixonada por ele e ele parecia que também estava por mim. Era um relacionamento assim que eu nunca tinha vivido, né? Já tinha tido relacionamentos anteriores, mas com ele era tranquilo, sabe? Era um relacionamento fácil, tranquilo. E é bom namorar homem mais velho, né, gata? Ah, eu gosto, eu prefiro. Eu também. Apesar que é sempre dá dor de cabeça no final. Nós buscamos homens mais velhos, né, em busca de uma certa maturidade, né, mas aí eu me enganei, né, E ele era calvo? Era calvo.
Caí Calvo no de que golpe do nível? calvo. Calvo, assim, com pequenas entradas? Não, calvo, careca de tudo. Aquele calvo que só vive de boné, sabe? Ah, mas você foi consciente de que ele era calvo, ele não te enganou. Não me enganou. Até que era um calvo bonito. Não, os calvos são muito bonitos, a maioria dos calvos são muito bonitos. Aliás, isso é um grande problema, porque a gente fica literalmente de quatro e eles fazem o que eles querem. Exatamente. E olha que eu nunca tinha nem pensado em estar com um calvo, mas ele era bonitão. Não, os calvos são assim mesmo. A gente nem imagina na nossa vida que vai namorar um calvo e de repente tá apaixonado por um. Verdade. Uhum. E aí então você tava de casamento marcado porque ele pediu pra você, o calvo. Isso, me pediu em casamento, que nem eu te falei, nós noivamos bonitinho e começamos a correr atrás do casamento, vimos buffet, né? E só que tem uma diferença grande, assim, de salário. Ele era não que... Eu sou professora, né? Uhum. Não que professor ganhe grandes coisas aqui no Brasil, né? Mas eu ganhava uns 5 vezes mais do que ele. Então acabou que 90% do casamento foi eu quem custeou, né? Calma, gata, que são nesses detalhes que eu acabo ficando chocado. Porque eu tava esperando que você me falasse. Tem uma diferença, ele ganha 5 vezes mais do que eu. Mas você, professor, ganha mal. Ganha mal. Pra você Porque ver a que ele ganhava educação no mais nosso mal país ainda. não é valorizada, né, gata? Minha família é toda de professor, eu sei. Você sabe. Uhum. Devia ganhar muito Mas mais. ganhava um pouquinho melhor. E se vai protestar alguma coisa, ainda apanha da polícia. Exatamente. Cansei também. Gás lacrimogênio, correr de polícia, a gente sabe. Exatamente. E aí você sendo professora, que é uma rotina exaustiva, porque a sua rotina, o seu trabalho não acaba quando acaba a aula. Você vai pra casa, corrige prova. Exatamente, liga computador, liga impressora, imprime atividade, tira muita coisa do próprio bolso, Aham. senta para fazer um planejamento que você não teve tempo de fazer a semana inteira, você vai fazer em casa, final de semana, é assim, né? A vida de professor no Brasil, dupla, tripla jornada, para conseguir o mínimo de conforto, né? O mínimo de dignidade. E aí, mesmo assim, você tava ganhando 5 vezes mais do que ele. Sim. Isso não pesou pra você no começo do relacionamento, gata? Um cara assim mais velho que você, que ganhava muito menos que você? Não, isso assim, em questão a isso nunca pesou, porque eu me banco, eu sou autossuficiente, Não, claro, então claro. Nem digo por isso, assim, de querer que ele te banque. Eu digo porque de você acabar bancando ele. Eu tô rindo de nervoso. Não, assim, durante o namoro, durante o noivado, não aconteceu de eu bancar ele. Eu sabia que depois de casados, né, a maioria das contas viriam para mim, mas quando a gente tá apaixonado, Não, a não vê gente não... isso. Não, não. Em um segundo a gente Quando fica totalmente cego. nem pensava nisso. Mas aí Pra no mim, eu tava cotidiano, casando na com a vida pessoa que eu cotidiana amava. de vocês, como que era? Cada um pagava o teu? Né? Pagava o teu, ele pagava pra mim. Prefiro que pague pra mim, né? Ah, lógico. Aham. Pagava. A gente saía, ele pagava, pedia alguma coisa, ele pagava. Então, só pra deixar claro assim, ele nunca foi encostado. Não, em questão a isso, ele nunca foi. Uhum, tá. Então é só pra deixar claro porque às vezes pode ficar no ar. E aí você então teve que arcar com os custos do noivado, que é o quê? Buffet. Noivado Isso, não, casamento, porque... desculpa. Isso, é que mulher a gente sonha, né? Era pra ser uma coisa mais simples e nós vamos no... a gente vai se empolgando. Uhum. E acabou que um casamento simples virou um casamento para 300 convidados e buffet com equipe de foto, filmagem, músicos, robô, Robô? bartender, robô. Que robô? Bar, aqueles robôs que dançam em festa, sabe? Aqueles robôs gigantes? Isso. Totem fotográfico, barman, bar na festa, sabe? É o Aí básico, foi... né? Uhum. Os gastos do casamento chegou a 40 mil reais. Ai, meu Deus, tô todo arrepiado. E você então se bancou 90% disso? Eu sou horrível de conta, mas Uhum. deve ser uns 30 e pouco você bancou. Isso.
Ai, meu Deus. Isso. E na hora de pagar ele se manifestava, ele chorava, ele fazia o quê? Ele deu uma quantidade de uma rescisão de um trabalho dele. E foi isso. Ele deu 9 mil reais de uma rescisão que ele havia pego e o resto foi comigo, fui pagando. Tá, tudo bem. E até aí tudo bem também, você tá... O casal é isso, né, gata? Um põe um pouco mais, outro põe um pouco menos. O mundo dá uma volta e ele ganha muito dinheiro e é assim. Exatamente. E aí é correria, casamento e correria para alugar vestido. Fui na Rua São Caetano, né? A famosa Rua das Noivas aqui em São Paulo. Fui, aluguei vestido, madrinha foi comigo e todo mundo feliz, aquela correria, e corre para fazer convite, muitas das coisas do casamento, lembrancinha, kit para padrinhos. Nós sentamos vários dias assim na mesa em casa e fomos fazendo juntos, e aquela correria, aquela loucura para casamento. Os padrinhos alugaram terno, levei os padrinhos numa loja em Santo André para alugar terno, as madrinhas alugando vestido. Para os padrinhos, eles perguntaram o que eu queria de presente. Como o buffet não tinha cerveja, eu pedi para os padrinhos me presentearem com cerveja, então eles foram comprando cerveja, estava tudo pronto. Convites todos entregues, assim, tanto para parentes dele quanto para os meus. No final de semana a gente ia de casa em casa entregando os convites para a galera. Até que... Mas isso aí, esse período assim de... Vocês estavam planejando, né, que vocês já estavam, na verdade, na atividade, também tudo bem no relacionamento? Tudo bem no relacionamento. Você não percebeu nada tranquilo de estranho nele? Tipo, não quero casar? Não. Tanto que na semana do término, né, eu tava lavando meu carro, ele sentado me olhando, assim. Aí eu falei assim, o que você tá me olhando? Ele falou assim, é que eu te amo muito, sabe? Me encarando, e eu, por que você tá me encarando? Por que você tá me olhando tanto? Eu tô olhando porque eu te amo, que a gente vai casar, eu tô feliz, sabe? E aí, chegando 15 dias pro casamento, eu fui dormir. Ele foi dormir primeiro, ele estava aqui em casa, né? Nós não morávamos juntos ainda, mas ele ficava bastante na minha casa. Ele foi dormir primeiro, eu fui dormir mais tarde, empolgada, vendo coisa de casamento, né? Dormi, quando foi de manhã, na hora que o celular despertou para mim ir trabalhar, eu acordei com ele me xingando. E me xingando, e que você veio dormir tarde ontem porque você estava de conversa com um homem no celular. E palavras de baixo calão. Eu falei assim, como assim conversa de homem no celular, né? Ele falou assim, eu peguei seu celular, eu peguei conversa de você com um homem no celular, e o que aconteceu? Aí ele pegou o meu celular, lá no Instagram eu vi o Dinho Ouro Preto cantando uma música, e era uma música romântica que eu gosto muito, né? E eu comentei, que lindo, fiquei hipnotizada. Foi esse meu comentário no post do Dinho Ouro Preto. Você estava se referindo à música? Me referindo à música, ao cantor não. Tá. E eu estava me referindo à música e ele curtiu de volta, ele ou a assessoria, provavelmente a assessoria curtiu de volta. Tinha milhares de comentários no post. No post, né? Eu nem vi que ele curtiu de volta. E foi isso, e fui dormir. Realmente foi pela música. É uma música que eu gosto muito. E fui dormir, e foi isso. Enquanto eu dormia, ele pegou o meu celular para vasculhar, para ver se pegava alguma coisa. E como ele não pegou, vasculhou tanto que quis e não pegou, essa foi a deixa. Foi a curtida de volta, né? Do cantor Peraí, calma. Você tava de casamento marcado, seu noivo. Em menos de 2 semanas você ia estar com uma aliancinha de casada no dedo. E aí, sim. E aí ele pegou seu celular e viu que o Dinho Ouro Preto curtiu um comentário teu. Isso. Porque você... E foi esse o motivo. Porque você tava gostando de uma música dele, que são ótimas mesmo, as músicas do Capital. E aí, seu noivo, desculpa, tô rindo de nervoso. Seu noivo surtou porque o Dinho Ouro Preto curtiu o comentário que você deixou. Exatamente. Um comentário nada demais. Que lindo, fiquei hipnotizada. Pela música. Claro. Entendeu?
E nem sei se foi o cantor que curtiu de volta. Pode ter sido a assessoria dele que curtiu de volta. Quem cuida da página dele que curtiu de volta. Entendeu? Não, claro, com certeza. Mas aí o seu noivo, então, o que ele fez? Ele tirou um print, ele só falou? Não, ele só me acordou de manhã cedo, o celular tocou pra eu ir trabalhar, pra nós irmos trabalhar, e ele já acordou falando um monte, já acordou de cara feia, que você fica de conversa com um homem no seu Instagram, que você ontem veio dormir mais tarde do que eu, que você fica aí na sala mexendo no celular pra ficar de conversa com macho, sua desgraçada, sua filha da Meu entendeu? Deus! E eu sem entender nada, eu falei, mas conversa de que homem? Eu não tava entendendo, eu nem tinha visto que tinha curtido o meu comentário de volta. Foi aí que eu entrei e eu fui entender. E nisso ele começou a me xingar, e desgraçada, filha da mãe. Ele nunca tinha te xingado antes, seu noivo? Não. Me chamou de amaldiçoada esse dia, amaldiçoada, desgraçada. Fica aí de conversa com outro homem, por isso que não me dá atenção, por isso que foi dormir mais tarde. Ah, não. Tipo... Não. Foi um surto, ele estava completamente surtado. Exatamente. Como eu vi que ele estava descontrolado, surtado, eu pedi para ele ir embora. Abri o portão, mandei ele embora e falei assim, quando ele esfriar a cabeça, a gente conversa, né? E nisso, aquilo me chocou de uma tal maneira, aquilo me deixou tão mal que eu, em vez de trabalhar, eu deitei na cama e fui dormir. Nossa, você fez muito bem. Claro. Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E eu acordei com uma das madrinhas me ligando, não lembro se era minha prima, não lembro, falando assim, o seu noivo está colocando no grupo dos padrinhos, eu fazia parte do grupo das madrinhas, ele do grupo dos padrinhos, que o casamento está cancelado. E está cancelado porque ele pegou você de conversa com outro homem. Não, gata, não pode ser isso, eu tô totalmente chocado. E nisso, no grupo dos padrinhos, estava meu pai, meus irmãos eram meus padrinhos de casamento. Aí nisso, eu já liguei pro meu pai, o meu pai me ligou, eu não lembro, eu tava com a cabeça tão quente naquele dia, e ligou, perguntou o que estava acontecendo, e eu falei no grupo das madrinhas, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu falei, conversa com outro homem, eu falei, o que aconteceu foi isso, tirei print do comentário na página do Dinho Ouro Preto, e as meninas falaram assim, nossa, ele tá maluco, tá doido, o que tá acontecendo, né? Mas todo mundo acreditou em você de primeira. De primeira, ainda mais quando eu mostrei o print, eu falei, gente, o Dinho Ouro Preto, eu falei, eu aqui em São Paulo, ele lá sei lá onde. Eu falei assim, nem foi uma conversa assim no particular, foi a curtida de um comentário. Eu falei assim, ainda brinquei, eu falei, se ele me quisesse, eu ia. Mas nada aconteceu, né? Mas só na hora, só voltando uma coisa que ficou na minha cabeça, essa história tá me deixando chocado. Na hora que ele foi te xingar de manhã, em algum momento ele falou de Ouro Preto ou ele só se referia a ele como macho? Como macho. Então, assim, você acha que ele percebeu que era um artista ou ele nem se tocou? Ah, ele percebeu que era um artista. Ah, porque, pelo amor de Deus, né? E mesmo se não tivesse percebido, depois a gente conversou em relação a isso, entendeu? Mas vocês conversaram antes de acontecer isso da madrinha? Não, depois. Nisso eu estava tentando falar com todo mundo, porque ele causou caos no grupo dos padrinhos, né? Questão de falar que o casamento estava cancelado, porque me pegou de conversa com o macho, eu conversando com aqui, contra ali, gente me ligando para saber o que estava acontecendo, né? E nisso, na sexta, eu não falei com ele, né? Foi praticamente falando com as pessoas, eu estava com raiva também, não falei com ele. Quando foi no sábado, eu liguei para ele e nós ficamos acho que umas 3 horas no telefone conversando. 3 horas. Né? E a primeira coisa que você falou foi, aquele lá era o Dinho Ouro Preto e eu tava curtindo uma música. Exatamente. Tipo, o que aconteceu? Por que você reagiu desse jeito? Né? O que aconteceu? E nós conversamos e até então, na conversa, não tínhamos reatado, né? Porque até então tudo foi terminado. Não, mas peraí, me conta o que ele falou a hora que você conseguiu esclarecer o negócio. Aí ele falou assim,
que você também tá só pensando em correria de casamento e fica só nesse celular vendo as coisas do casamento. E realmente eu ficava. Desculpa. Porque tava faltando pouco e você não tá me dando atenção, isso tudo. E aquilo outro. Lógico que eu dava atenção pra ele. Eu tava deitada no colo dele, vendo coisa de casamento, compartilhando com ele, sabe? Não, e só o fato de você estar vendo as coisas do casamento significa que você tá dando atenção pra ele, porque você vai casar com quem? Não é com de Ouro Preto, é com ele. Exato. E eu estava ali com ele do lado, muitas vezes eu mexendo no celular com as coisas do casamento, deitada no peito dele, a gente deitado lado a lado. Mas ele reclamou que deu essa surtada porque eu não estava dando a devida atenção a ele. Pode ter sido também a correria do casamento, né, correria do trabalho e tudo, mas eu acho que não precisava dessa Tá, mas aí surtada a surtada toda. dele justifica que ele vá falar para as pessoas da família que você traiu ele. Exatamente. Você falou isso pra ele? Eu fiquei bem chateada. Não, fiquei bem chateada em relação a isso. Eu falei, como é que você fala uma coisa dessas? Eu falei, a gente com um casamento marcado, você chega no grupo dos padrinhos, onde tá o meu pai, meus irmãos, né? Isso já lastrou pras madrinhas, porque a maioria era casal. Eu falei assim, que o casamento tá cancelado porque você me pegou de conversa com outro homem. Eu falei, sendo que isso não aconteceu. E nisso a gente ficou umas 3 horas conversando. E nisso eu conversei com ele no sábado, tudo por telefone, não o vi. Conversei com ele no domingo, né? E aí eu já tava com vergonha, claro. Porque meu pai e meus irmãos falaram, tá ficando louco. E nisso ele foi lá e fez um post ainda, no dia que ele avisou no grupo dos padrinhos. Ele fez um post no Facebook falando sobre isso. Você acredita? Eu acredito. No post, provavelmente, então ele falava a mesma coisa, que o casamento estava cancelado porque estava de conversa com ele. Exatamente. Tanto que o meu irmão chamou ele na hora e falou assim, pode apagar isso, porque se você não apagar, a gente vai ter uma conversa mais séria, porque minha irmã não é assim. Que vergonha! Minha irmã não é assim. Que vergonha. Minha irmã não é assim, eu tenho certeza que minha irmã não fez isso, não é da índole dela, então pode apagar. E nisso eu tentando entender o que estava acontecendo, um casamento para acontecer dali 15 dias e as pessoas me ligando e as pessoas querendo saber se a gente ia se acertar e já muita gente, principalmente minha família, com raiva dele, principalmente pelo post, né, no Facebook. E nisso foi na sexta, passou tudo pago, né? Também tem esse detalhe, né, gata? Tudo pago. Tudo pago. Faltava 3.800, um boleto de 3.800 para mim pagar. E no dia 24. Isso foi no dia 19. Nossa Senhora! Só que no dia 24, que faltava o último boleto para pagar, eu estava em casa. E realmente, eu não fiquei bem. Eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho episódios depressivos por causa do transtorno de ansiedade. Eu cuido, eu me trato, eu tomo medicação, eu passo com psiquiatra, eu faço terapia, disso há muitos anos, né? Mas essa questão atacou a minha ansiedade. Claro. E eu não fui trabalhar nesses dias, eu não tinha condições. Me abalou, assim, profundamente tudo que aconteceu. Aí passou o sábado, o domingo, a segunda, a terça. Quando foi na quarta, eu tenho 3 irmãos, homens, né? E na terça-noite, um irmão meu me mandou mensagem falando que ia passar aqui para pegar o dinheiro do cartão dele que eu tava devendo, né? Que eu fiz uma compra no cartão dele. Aí, quando foi 6 horas da manhã, eu escutei meu irmão chamando no portão, esse irmão do cartão, né? Aí eu acordei meio desnorteada, aí eu fiquei tão desnorteada que meu irmão falava assim, abre o portão que eu preciso conversar com você. Ai, que ódio, dá mais ódio isso. A gente que tem ansiedade não pode ouvir essas coisas. E eu não queria abrir o portão. Eu gritava aqui no portão, falei, fala, eu não vou abrir o portão pra você não, pode falar, quem morreu. E infelizmente meu irmão do meio tinha falecido nessa madrugada. Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Sim. 5 dias depois que o Traste aprontou e terminou o relacionamento, meu irmão faleceu. Seu irmão faleceu como? Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Eu não posso acreditar nisso. Você estava vivendo esse momento e ainda seu irmão faleceu. O seu irmão que faleceu era padrinho do casamento. Ele estava no grupo dos padrinhos. Foi. Eu lembro que infelizmente eu perdi essa foto dele com o smoking do casamento, sabe, alugado. Eu fui na loja com ele alugou, aí eu falei que ele tava bonito, tirei uma foto. Infelizmente eu perdi essa foto do smoking.
E meu irmão, eu acordei com a notícia que meu irmão havia falecido. Eu lembro que eu comecei a ligar para as pessoas, desci, né, para ver como minha mãe estava. Estava péssima, meu pai e minha mãe, né? E desci, comecei a ligar para as pessoas para avisar. Inclusive, liguei para o traste, né, para avisar que meu irmão tinha falecido. Ele ficou incrédulo, disse que ele foi para casa, ficou deitado no sofá o dia inteiro, chorando. Acho que bateu um remorso. Claro. Porque ele até chegou a pensar que o acontecido tinha sido também influência do que estava acontecendo, sabe? Claro, porque seu irmão te viu sentida, viu tudo que aconteceu, e aí o outro ficou pensando, infartei o cara pelas coisas que eu tô fazendo com a irmã dele. Exato. E nisso foi um dia, assim, muito louco, que eu tomei vários calmantes, passei o dia indo em funerária, dia em ML. Quando foi à noite, o corpo do meu irmão chegou no velório. E ele não foi, obviamente, pro velório, porque se ele fosse, né, o negócio ia ficar estreito para ele. Eu lembro que eu só acordava, chorava e dormia. Entrava no quarto, dormia, acordava, ficava incrédula com o que estava acontecendo. Ficava um pouco ali do lado do caixão do meu irmão e entrava no carro e dormia. E foi assim até a hora do enterro. E nós voltamos para casa. Como eu falei, o último boleto de 3.800 vencia no dia 24, que foi o dia do falecimento do meu irmão. Cheguei do velório, sabendo que o boleto estava em atraso, fui no banco com o pé cheio de terra do cemitério, paguei o boleto para não sujar o meu nome. E falei, depois eu vejo com a dona do buffet em questão da devolutiva do valor, né? E 2 dias depois ele veio em casa me ver para ver como é que eu tava. Eu estava, assim, derrubada, né? Claro. E na hora que ele chegou, eu estava com o olho inchado. Na hora que eu vi, eu comecei a chorar de novo. Ele já, você não vai ficar chorando não, né? Já veio me repreendendo, você não vai ficar chorando não, né? Eu vim aqui te ver, não é para você ficar chorando não. E ele veio, né, nós tentamos reatar o relacionamento. Meu casamento ia ser no dia 2, né, isso foi dia 26 que ele veio aqui, 27. O casamento seria no dia 2, mas a gente tentou relatar o relacionamento, ainda passamos alguns dias juntos, mas assim, com o casamento tudo desmarcado, eu já não queria, óbvio que eu não queria, né, levar o casamento adiante, ainda mais ali naquela data, porque eu tinha acabado de enterrar meu irmão, ninguém estava assim em sã consciência. Aí pela segunda vez ele terminou comigo e acho que questão de 2, 3 semanas ele começou o relacionamento. Não, novo. Você tá me fazendo passar mal. É sério. Peraí. Você tá me fazendo passar mal de verdade, minha pressão caiu. Calma. Ele assumiu um relacionamento 2 semanas depois da data que vocês iam casar. Isso. Você descobriu como? Eu descobri porque ele não escondeu, ele simplesmente... nas fotos dele, ela começou a comentar, começou a dar amei, essas coisas, e ele não escondeu. Ele levou para a família dele conhecer e já logo meteu um relacionamento sério ali no Facebook e foi isso. Bom, por partes, nessa conversa que vocês tiveram, em algum momento ele se referiu aos 31 mil reais que você havia pagado? Eu falei. Fez muito bem. Eu falei pra ele assim, acabei de pagar 3.800 de boleto. Eu falei, você sabe que uma parte do casamento eu paguei através de empréstimo consignado. Eu falei assim, eu estou com dívida desse empréstimo consignado. Eu falei assim, você vai me ajudar. Nós não vamos casar, mas você vai me ajudar a pagar. Eu não vou assumir essa dívida sozinha. Eu falei, você vai me ajudar com o empréstimo, comecei a conversar com os prestadores, né, porque eu tinha que avisar que o casamento não ia acontecer. Claro. E comecei a conversar com os prestadores e correr atrás de distrato, aí vem aquela multa absurda, ainda mais faltando tão pouco tempo, uma semana para o casamento, né, faltando muita coisa eu perdi por causa de contrato.
né? Porque tem um tempo para você, né, pedir o reembolso. E eu falei, você vai me ajudar? Eu lembro que as nossas alianças era de ouro, né? Já desde o noivado, ele que comprou. Eu falei, você vai vender essa aliança para você me ajudar a pagar o que tem que pagar. E é isso. E eu lembro que ele saiu daqui de casa, pediu a aliança, ele falou assim, eu vou vender a aliança, eu vou te dar o dinheiro. Eu não vou tomar esse prejuízo. E no meio do caminho ele falou que tinha colocado a aliança dele e a minha no bolso, e o bolso estava furado, que ele havia perdido. Eu não posso acreditar que esse calvo fez isso. Então ele não te deu o dinheiro? Não, me meteu louco que perdeu a aliança porque o bolso do short estava furado. Mas aí ele terminou comigo no dia do aniversário do sobrinho dele. Eu apareci no aniversário, terminou comigo de novo. E eu apareci no aniversário do sobrinho dele. Eu lembro que eu saí recolhendo tudo que tinha dele na minha casa, levei uma sacola, cheguei lá cheguei transtornada, cantando pneu, já abri a porta do carro, o portão era de latão, já desci metendo a bicuda, gritando, desce, filho da puta, sabe? Desce aqui! Com a sacola, com as coisas dele na mão, joguei na rua, ele saiu pra abaixar, pra catar, eu empurrei ele. E a irmã dele lá de cima, entra, vai estragar a festa da criança. Eu falei, eu não quero nem saber. E a irmã dele, eu fiquei sabendo que a irmã dele também estava colaborando com o discurso dele de que ele tinha terminado comigo por ter sido traído. Infiel. Essa conversa chegou até a mim e eu lembro que eu falava, desce você também, sua vagabunda. Você queria dar na cara dela, né? Sim, aí eu lembro que eu comecei a passar mal, aí o irmão dele veio me acudir, sabe? Calma, você tá passando mal, isso faz mal pra você, não faz isso, você tá fazendo mal pra você e tal. E vim embora, e logo em seguida ele assumiu o relacionamento com essa moça. Essa moça passou Natal e Ano Novo na casa dele, com a família dele, né? Como se nada tivesse acontecido comigo, né? A família dele me tratou como se eu fosse um nada, como se nada tivesse acontecido. Ele tá certo, eu tô errada. Imagina, ele fez nada demais de largar a noiva com 15 dias antes do casamento e eu passando por tudo isso a questão do luto, né? Da perca do meu irmão que eu estava passando. E isso que aconteceu do término do casamento foi final do ano. Quando foi em janeiro, bateu aquela revolta em mim. Eu falei assim, eu vou procurar um advogado, porque no prejuízo eu não vou ficar. Eu falei, eu vou processar o ex-noivo para ver o que eu consigo reaver desse casamento. Que me deixou esperando no altar. E eu procurei um advogado. Eu falei assim, eu perdi muito dinheiro. Falei para ele, eu perdi muito dinheiro. Eu tô tendo um problema com o buffet. E eu falei assim, eu não acho justo o que ele fez. Ele tá agindo, vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido. Eu falei assim, eu quero um processo por danos materiais, né? Aí o advogado já entrou com o processo de danos morais também. Entrei com o processo em janeiro. Eu só sei que demorou alguns meses acho que foi maio, para chegar a intimação para ele do processo. E em junho foi a audiência. Fomos na audiência, levei minhas testemunhas, ele levou as testemunhas dele, e adivinha quem ele levou de testemunha? A mulher. A mulher, que eu tenho certeza que era amante. Claro, como é que eu até ia te perguntar, por que será que ele fez isso? Tá na cara por que ele fez isso. Uma pessoa te acordar do nada, te xingando, falando que você tá com conversa de homem, sendo que obviamente você não está. Alguma preto. Coisa tinha. Com de ouro preto. Alguma coisa aí tinha, né, Rufus? Lógico. Então eu sei, né? Eu sei. Não demorou muito tempo, demorou só 2 semanas para aparecer o que tinha aí. E ele lá seguindo a vida dele, até que chegou o dia da audiência, ele levou a amante como testemunha. Aí nós entramos numa sala, ele e o advogado dele, eu e meu advogado, para fazer a conciliação, né? Eu não quis conciliação. O meu advogado pediu 40 mil de danos em Como geral, é que fala? Né? É o mínimo, é danos. Indenização. 40 mil de danos, de indenização, isso, 40 mil de indenização. E eu louca para saber o que a mulher tinha para dizer. Falei, ela é testemunha do quê? Ela vai dizer o quê? Ela foi como testemunha, mas o juiz não chamou ela
para testemunhar. E eu morro de curiosidade até hoje para saber o que ela tinha para falar. E quando ele recebeu a intimação, ele lá vai ele gosta de se aparecer, né? Lá vai ele fazer mais um post no Facebook que a louca me colocou no pau por causa da questão do casamento. Ela está com inveja porque eu estou com outra. Muito. Ela tá fazendo isso por despeito. Muito. Aí eu lembro que alguns amigos dele, que eu fiz convite pro casamento que eu fui entregar, falava assim, quebra a cara dela, pede pra sua mulher arrebentar a cara dela, essa vagabunda, despeitada, segue com a vida dela, ela tá fazendo isso por despeito. Tá rolando, então, o processo contra ele, né? Não, já rolou. Mas e aí, o que deu? O que deu que a justiça brasileira, né, é uma palhaçada. Da indenização de 4 mil, de 40 mil, o juiz me deu 4. Nossa. E ele pagou? Pagou nada. Preferiu sujar o nome dele, né? E eu e meu advogado, por um tempo, nós buscamos bens, mas eu sabia que ele não tinha bem nenhum, não tinha nem uma bicicleta de bens, e ficou por isso mesmo. Até hoje, estou esperando receber. Mas ele também nunca mais entrou em contato com você? Nunca mais. Às vezes, de tempos em tempos, aparecem alguns perfis suspeitos, porque ele faz perfis com nomes que eu sei que é ele, e me adiciona, sabe? Tipo, o Rivotril. O nome da rua que ele morava, perfil com o nome da rua que ele morava, perfil do nome da escola que ele estudou. Bem entendeu? Esperto, né? Sabe se disfarçar bem. Sabe se disfarçar, mas sabe deixar avisado pra mim. Sou eu, sabe? Então, acho que faz assim, uma criança de 5 anos se escondendo atrás da cortina, né? E isso vai fazer 5 anos, que aconteceu isso. 5 anos, olha que coisa. Falei assim no aleatório. 5 anos. 5 anos. E como você tá? Vamos deixar ele pra lá porque ele não merece nossas considerações. Como que você tá? Hoje em dia eu tô bem, né? Consegui levar tudo isso. Toda a dor que eu tava sentindo em questão da perda do meu irmão, porque nós somos uma família muito unida, eu sou muito grudada nos meus irmãos, meus outros irmãos vivem aqui, eu vivo grudada neles. O caçula não me deixa em paz, eu falo que ele não me deixa em paz. Ele me manda mensagem de manhã, ele me manda de noite, vamos ali, vamos aqui. E a maior dor que eu senti na época foi da perda do meu irmão, o resto foi secundário, sabe? Lógico que teve o sofrimento, você passa por um luto, você passa por um abandono de um sonho, o abandono de uma pessoa que você ama, porque eu era loucamente apaixonada por ele. Eu amava muito, sabe? Não é à toa que eu iria casar com ele. Eu era loucamente apaixonada por ele. É um período da minha vida, assim, que quando eu trago a memória é meio conturbado. Porque tem coisas que eu lembro, tem coisas que parece que os dias só passavam, eu não tenho muita lembrança do que aconteceu. Eu lembro que eu fiquei 4 meses afastada pelo próprio perito do meu trabalho. Fui lá para entregar 10 dias, né, de afastamento, e o perito viu que eu não estava nada bem e ele me afastou por 4 meses. Então foi um período que por 4 meses eu estava o tempo todo com meus pais, com meus irmãos, assim, pra gente se confortar, e foi isso, o tempo foi passando, nós fomos nos confortando, foi complicado porque eu tive que, 8 meses depois, né, do ocorrido, teve audiência, né, mas foi a última vez que eu vi ele, foi na audiência. Mas hoje você também não quer mais ver ele, né, você não sente nada por esse cara, de bom. De boa, não sinto mais nada. Mas sentimento bom eu não tenho, não. Ruim eu tenho. Claro. Assim, se eu te falar que eu perdoei, não tem como perdoar uma canalice dessa. Mas também isso não me impede de viver, não me impede de seguir minha vida, não me pego pensando nessas coisas. Estou pensando aqui hoje porque eu estou contando para você. Mas não tá te fazendo mal contar aqui para mim esse negócio? Não, já contei pra tanta gente que não faz mal nenhum. Antigamente eu não conseguiria contar, mas hoje eu consigo. Tô super bem em contar. Tô feliz que eu tô falando com você. Obrigado pela confiança, gata. E me conta o que essa história deixou pra você, o que você aprendeu com ela?
Olha, eu gostaria de dizer que eu aprendi coisas boas, né? Mas não é bem assim. Eu sei que me deixou resquícios, né? Me deixou sequelas essa história toda. É assim, de não confiar. Eu fiquei... Faz 5 anos isso. Por 4 anos eu fiquei sem me relacionar com ninguém. Nem de beijar na boca. Nossa. Eu não queria saber de homem perto de mim. Fui seguindo minha vida, trabalhando, estudando, mas não queria saber de ninguém, porque é difícil você confiar de novo. Eu tava de casamento marcado com uma pessoa que eu amava loucamente, que dizia me amar loucamente, e me apunhalou desse jeito, assim, pelas costas. Acho que teria sido mais aceitável, tipo, ele chegar em mim, conversar, não dá mais, não era isso que eu queria, tô assustado com o que tá acontecendo, sei lá, acho que muita gente perto de um casamento deve bater algum tipo de crise, ou não, conhecer outra pessoa, né? Não sinto mais o mesmo por você, conhecer outra pessoa, do que ter me acusado, né? Do jeito que ele me acusou. Ele tentou colocar a culpa toda em cima de mim. Então é difícil confiar em outra pessoa novamente. Eu já morava sozinha, né? Na época que nós estávamos juntos, continuo morando sozinha, tendo minha paz, minha liberdade. O que eu prezo é a minha paz. Eu tendo minha paz, tá tudo tranquilo. E hoje em dia eu estou em paz. E eu estou em paz principalmente porque eu posso ter muitos defeitos, mas um mal desse, graças a Deus, eu nunca cometi contra ninguém. Minha consciência tá tranquila. Eu deito de noite no meu travesseiro e durmo tranquilamente. Porque eu sei que eu não fiz nada de errado. E eu sei que não fiz nada de mal pra ninguém, ainda mais uma pessoa assim que a gente abre a boca pra dizer que ama, né? Eu não entendo, né? Uma pessoa prejudicar tanto alguém que diz que ama. Homem é uma coisa tão boa, né, gata? De pegar, de beijar, de abraçar, de olhar, aquele peitoral, aquele bração. Mas pena que dá tanto problema, né? Dá tanto tilt, não tô entendendo. Não entendo porque acontece isso. Eu também não entendo, eu gostaria de entender. Quem sabe eu entendendo algum dia, né? Dê certo algo, mas eu juro que eu não entendo. Tá aí um manual que devia vir com um manual de instruções, né? Pra gente tentar entender. Um caso sem pensar, um outro dia, um outro lugar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam.